Shalom, meus irmãos, tudo bem? Saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. O vídeo de hoje para fazer uma exegese do livro de João, capítulo 5, verso de número 39, onde está escrito: examinai as Escrituras, pois cuideis em ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Bom, nós sabemos que em João capítulo 5, verso 39, aparece ali a forma verbal euranate, que é justamente examinar. E esta expressão euranate ali no grego, ela pode ser traduzida seja como um imperativo, ou seja também como uma forma indicativa. Ou seja, na tradução, ela ficaria mais ou menos assim, na forma imperativa: examinai. Ou seja, Jesus estaria dando uma ordem para os seus ouvintes ali examinar as Escrituras. Mas também ela pode ser traduzida como examinais, sendo assim exprimindo uma constatação no presente do indicativo. Ou seja, quando Jesus ele fala examinais, exprimindo uma constatação aqui no presente do indicativo, a expressão ficaria: constatem pelas Escrituras, pois ela ou elas dizem sobre mim. Então seria basicamente assim. Essa expressão euranal, ela é uma expressão que provavelmente vem de ereu. E essa palavra ereu, ela significa literalmente através de inquérito, ou seja, seria uma análise através de um inquérito, uma procuração. Então Jesus basicamente estava dizendo para os seus ouvintes que eles precisavam procurar nas Escrituras o que ele estava dizendo, o que estaria escrito a seu respeito. Também na forma figurativa nós temos a expressão investigar. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles: investiguem na Bíblia, investiguem nos Salmos, investiguem na Torá, investiguem nos profetas, o que está escrito a meu respeito, ou a respeito do Messias. E na forma usual, nós temos a expressão pesquisar. Então Jesus estava falando para eles: procurem, investiguem, pesquisem, constatem nas Escrituras, porque elas dizem sobre mim. Agora é interessante que no hebraico nós temos uma palavra chamada, é um verbo feminino, plural, chamado tahan, ou tahan. E essa palavra tahan, ela significa examinar, medir e também calcular e planejar. Então daqui você tem a ideia de que essa pesquisa, esta investigação, ela deveria ser feita calculadamente, ou seja, medido e planejado. Não deveria ser algo feito ao léu, sem intenção, sem medição, sem somar, porque a ideia da investigação bíblica é justamente essa: comparando escritura com escritura, comparando palavra com palavra, para chegar aí ao seu resultado final. O que eu acho interessante também é que, para os doutores da lei, Jesus ele não deu assim de cara a revelação máxima da palavra. E quando nós lemos, por exemplo, Lucas capítulo 24, versículo de número 45, está escrito assim, versículo 44, depois lhes disse: são essas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Interessante isso aqui, porque o comentarista bíblico A.T. Robertson, um dos maiores exegetas gregos do Novo Testamento, há quem diga que ele falava 8 idiomas, e o grego era fenomenal, a parte que ele dominava. O comentário que ele faz aqui é interessante. Então abriu-lhes o entendimento, que aparece a expressão tote die noisen, autum to noum.
Aqui ele diz assim, ó, o mesmo verbo é usado aqui também nos versículos 31 e 32, a respeito dos olhos e das escrituras. Diz assim, versículo 31 e 32. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Então perceba que a primeira coisa que Jesus faz é abrir os olhos deles, para que eles vissem. Segunda coisa, e disseram uns aos outros, acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as escrituras? Então perceba que Jesus ele abre os olhos, e agora eles reconhecem que Jesus abria as escrituras no meio do caminho para que eles pudessem entender. Por isso que o coração deles ardia, porque as escrituras ali estavam em chamas, Jesus falava em chamas. E o que é notável é que o propósito de Jesus durante todos esses anos aqui na Terra era tentar abrir o entendimento deles para que eles entendessem e compreendessem as Escrituras a respeito dele mesmo, o que foi dito por Moisés, o que foi dito pelos Salmos e o que foi dito pelos profetas. Mas era difícil, eles não conseguiam entender. Depois da ressurreição, Jesus consegue fazer isso. Interessante é que A.T. Robertson diz o seguinte: agora, por fim, ele faz um novo esforço à luz da cruz e da ressurreição. Agora, eles podem ver melhor a vontade e o caminho de Deus, mas ainda precisarão do poder do Espírito Santo antes que possam compreender plenamente a mente de Cristo. E aí vem aqui o versículo de número 46, que diz, assim está escrito. E a expressão aparece autus gegraftai, ou seja, indicativo perfeito passivo de grafou, escrever. A expressão usual para citar as Escrituras. Agora Jesus encontra no Antigo Testamento o seu sofrimento, sua ressurreição e a pregação do arrependimento e perdão dos pecados a todas as nações. Então você observa que Jesus ele abre o entendimento, ou melhor, ele abre os olhos dos discípulos a caminho de Emaús, ele abre as Escrituras, o coração deles são abertos também através das Escrituras, e por fim o entendimento deles são abertos, ou seja, Jesus não abriu o entendimento dos doutores da lei para entender o sofrimento do Messias, a ressurreição do Messias e a morte do Messias, mas Jesus abre o entendimento dos seus discípulos para entender o que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos acerca do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição e da sua glorificação. Então aqui nós entendemos que nós podemos fazer isso porque Cristo já ressuscitou. Cristo morreu, ressuscitou, o Espírito Santo está entre nós. Então, através do poder do Espírito Santo, nós podemos sim fazer com que as pessoas compreendam as Escrituras. E quando eu falo Escrituras, eu falo justamente o Tanar. A palavra Tanar é um acróstico para Torá, que é a lei de Moisés, os primeiros 5 livros. Eu falo do Neviim, que são os profetas, e eu falo dos Ketuvim, que são os escritos, que envolvem aí o Jó, Salmos, envolve os escritos, Josué, envolve os livros históricos, entre outros. Então veja que Jesus ele está falando que todos esses livros, de alguma forma implícita, não explícita, falou a seu respeito. Agora, para compreender esse processo e esse desenvolvimento é preciso um exame, uma pesquisa intensa, como é dito, um drash, uma pesquisa intensa como fez Esdra, para trazer o entendimento dos judeus pós-exílicos acerca da genealogia, acerca dos ensinamentos de Moisés de uma forma geral. Então é isso, que Deus através da sua palavra ele possa abrir o seu entendimento para que você possa compreender as Escrituras. E caso você não entenda, busque, investigue, procure, vá atrás, porque Deus certamente lhe dará o entendimento. E Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal, curta, comenta e compartilhe com seus amigos. Em nome de Jesus, Shalom.